Salve, caçadores! Bem-vindos a mais um episódio de Hunter Revela Livros. E hoje eu vou falar do quarto livro dele, The Witcher, Tempo de Desprezo. Sim, meus amigos, esse aqui é mais um livro daquela sequência de livros contando a vida do bruxeiro, escrito por Andrzej Sapkowski. Agora eu aprendi a falar o nome dele. Esse livro aqui ele é bem interessante, assim, apesar que ele prende mesmo realmente a atenção. Só a partir mais ou menos da metade do livro ali pro final. Acontece algumas coisinhas assim, o Geralt ele enfrenta alguns perseguidores lá que estão atrás da Ciri, mas isso aí também não é nada assim de espetacular. E daí você tem um outro evento espetacular nesse livro. Lembra lá daquele outro livro lá que eu falei pra vocês? Que teve a Batalha de Soden lá, que os magos se juntaram para impedir o avanço dos Nilfgaardianos? Pois é, os Nilfgaardianos conseguiram se infiltrar lá na Ordem dos Feiticeiros e conseguiu rachar a Ordem em três. Os que apoiavam os reis, que eram contra os Nilfgaardianos, os que ficaram neutros e os que apoiaram os Nilfgaardianos, os traidores, né? Então, dá pra vocês acreditarem assim, uma ordem assim, que tinha capítulo, que tinha não sei o quê. Morreu gente pra caramba, várias pessoas se envolvidas e no meio desse furacão, de repente, o Geralt lá com a Yennefer. Até aquele momento ele tava lá só ficando babão lá do lado dela, como ele sempre fica quando tá do lado dela. E daí de repente o pau começa a comer pra tudo que é lado, é mago matando mago. Aí entra os elfos lá, os Scathel lá, que são aqueles elfos jovens que estão tentando fazer uma revolução. E também tem a guarda assim dos reinos. E fica uma zona assim, fica um caos. E nisso o Geralt tentando salvar a Ciri, porque obviamente todos estão em busca dela. Apesar de que os outros, nem todo mundo sabe o que está acontecendo, mas a principal origem aí desse conflito é a Ciri. E um fica tentando pegar ela tal, e acontece uma batalha assim espetacular. Aí acontece isso, daí teve outra coisa que ocorreu depois disso, que foi mais ou menos o que aconteceu em Soden. O Geralt dele estava ferido, ele não viu o que aconteceu em Soden, nem as batalhas que seguiram um pouco antes, porque ele estava ferido, estava se tratando. E aqui aconteceu a mesma coisa, nessa batalha dos feiticeiros ele se feriu gravemente, teve que ir lá para a floresta lá das Dríades para se curar, Brocolim. E ele perdeu a invasão dos Nilfgaardianos. Os Nilfgaardianos invadiram lá, pegaram aqueles reinos lá que se rebelaram contra eles, lá que estavam armando contra eles também. E também tentando empurrar eles de volta, né? Que esse acordo já estava sendo feito pelos reis no livro anterior. E de repente eles meio desorganizadamente tentaram fazer isso e não deu certo. Então os Nilfgaardianos foram lá e invadiram boa parte dos países que eram contra. Os que eram neutros também estão tudo com medo dos Nilfgaardianos invadir. E os que eram a favor ganhou um pouco de terra aí, uma paz aí meio não muito agradável para ninguém. Bom, a Ciri some, todo mundo, ou pelo menos o Geralt acha que ela foi capturada pelos Nilfgaardianos, mas ela some ali durante a batalha. Ele, depois que aconteceu lá na torre lá dos feiticeiros, ele ficou lá em Brocolim e não viu a guerra e a invasão, o massacre que aconteceu, por isso que é chamado Tempo de Desprezo. É um desprezo total assim pela vida dos outros, é uma matança. Os que eram considerados inimigos assim passaram todo mundo no fio da espada, inclusive os magos, tá? Muitos magos morreram nisso. A famosa Ordem dos Feiticeiros aí teve umas baixas assim tremendas. E eu tenho até curiosidade para saber o que vai acontecer depois, né? Porque os feiticeiros, eles praticamente eram alguns tutores assim dos mundos, né? Eles que eram conselheiros dos reis e de repente morreu um monte. E outros estão foragidos, os que eram neutros também estão escondidos por medo de retaliação. Ele não sabe o que aconteceu com a Yennefer depois desse evento da torre, sabe que ela estava lá envolvida lá com a briga da torre e ela conseguiu impedir que capturasse a Ciri, mas não se sabe o que aconteceu com ela. E eu acho que tem spoiler disso no seriado, porque tem uma imagem lá de alguém sendo acorrentado. Não sei se é o que realmente aconteceu aqui com alguns feiticeiros
que eles foram acorrentados com uma espécie de metal lá que impede que eles façam feitiços. E estão dizendo que a Yennefer foi capturada, entendeu? Então, né? Pelo menos nas fotos de telhado estão falando e pode ser que aconteceu isso aqui. Então daí o Geralt de repente está em Brocolin, o Jaskier narra tudo para ele que aconteceu e ele decide que está na hora de sair para o mundo procurar a Ciri. Aí outra coisa muito interessante, tudo isso aí do meio pro final do livro, tá? Antes fica um pouco meio marasmo, assim, poucas lutinhas e tal. O que aconteceu com a Ciri, que durante aquela torre, aquela luta lá naquelas torre dos magos lá, ela conseguiu entrar num portal caótico e ela de repente foi parar num deserto. E ela tem que lutar pela sobrevivência, porque ela não tem água, não tem comida, e é uma desgrama. E os Nilfgaardianos consultam lá um astrólogo que consegue prever onde que ela está. Então, de repente, forças mercenárias vão lá tentar procurar e uma delas encontra realmente a Ciri. E tem várias brigas lá, são colonos Nilfgaardianos que estão lá e eles não gostam do povo local, o povo local não gosta deles, é uma brigaiada para tudo que é lado. E nessa brigaiada aí ela consegue, com outros jovens, que também são jovens desprezados, né? Jovens que não acharam lugar no mundo, jovens que foram rejeitados, eles formam um grupo chamado de ratos. E de repente a Ciri salva um deles, ajuda a salvar um deles e eles acolhem ela. Então ela é outra criança não, jovem que foi desprezada e se juntou aos ratos. Então são jovens do desprezo. Também que é outra questão aí do título, né? Tempo do desprezo. E agora a gente não sabe o que vai acontecer, mas a partir do momento aí do final deste livro a gente sabe que ela se juntou aos ratos. E o Geralt vai sair em busca dela, porque é a sina dele, ele novamente ele se vê sem nada, sem a Yennefer, sem a Ciri, sem nada, e ele vai correr em busca. Vou fazer só uma pequena crítica aqui a respeito, não do livro, assim, mas do Geralt mesmo, porque ele fica muito pateta, assim, quando tá do lado da Yennefer. Parece que ele não é a mesma pessoa, sabe? Fica muito, não sei o que, assim. E as coisas acontecem e de repente ele cai no meio do matagal, lá no meio da briga e tem que se virar. Aí sim ele mostra quem ele realmente é. Mas quando ele tá com a Yennefer ele fica muito bobão. E essa parte assim eu não gosto, porque parece que o personagem muda de personalidade. Mas é o amor, né? Amor é cego nesse caso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do review desse livro. Deixe sua curtida, faça sua inscrição no canal para mais Hunter Revela livros. Fui!